Aleluia, bom dia a todos. Amém? Glória a Deus. Foi alguém lá para o discipulado? Amém. Glória a Deus. Bom, a matéria e o tema que deixaram para nós é sobre ressurreição dos mortos, né? E juízo eterno. Amém? Eu queria que os irmãos abrissem 1 Coríntios 15, 35, né, que fala especificamente desse tema. Amém? Amém? Posso ler? Essa série de estudo fala sobre as doutrinas elementares, certo? Ou doutrinas básicas exigidas para o povo de Deus e também ensinamento que Deus deixou para nós, amém? E para a humanidade. Porque primeiro, irmãos, a gente tem que entender, eu volto sempre a dizer, gosto sempre de dizer o quê? Que a Bíblia não foi feita para crente, foi feita para o ser humano, para a humanidade, para a raça humana. Amém? Ela foi feita para a raça humana. Os crentes não é dono da Bíblia, não. A gente só começa a examinar as Escrituras depois que a gente se converte, verdadeiramente. É ou não é? Porque muitos temas, muitos ensinamentos existem em outras religiões, em outros povos, em outras culturas, amém? E a Bíblia é uma carta independentemente de qualquer religião, é uma carta para a humanidade, amém? É um recado de Deus, é um ensinamento de Deus, é o amor de Deus sendo expresso, é a pessoa dele sendo expressa, amém? Amém, irmãos? E coisas e ensinamento que a Bíblia contém, antes da lei, e bem antes mesmo, certo? Era difundido os ensinamentos oralmente, de boca a boca, independentemente se estava registrado em alguma escrita ou não, mas era falado. Esses ensinos de ressurreição, né, era falado bem antes, mesmo na época antes de Abraão, porque diz que Jó veio, né, era contemporâneo, segundo os estudiosos, né, e segundo também as citações de cidade e evento que aconteceram na época de Jó, né, era a época também de Abraão. Abraão e Jó, Melquisedeque, era tudo contemporâneo. Noé ainda estava vivo, certo? Noé, o filho de Noé, estava vivo, chegou até quase Jacó, a época de Jacó, ele viveu 600 anos depois de Cristo. Enfim, essa doutrina da ressurreição, né, não é da época de Jesus, não. E da época dos profetas, não. Da época de Moisés, não. Jó já falava, né? Abram aí as suas Bíblias, porque tem pessoas que são novas convertidas, que ainda não entendem a respeito desse tema, mas em Jó, capítulo 19, veja bem, certo? Jó 19, 25. Vou ler aqui. Opa, deixa eu ver. É 25. Ó, veja bem. Porque eu sei que o meu Redentor, certo? Ele nem sabia quem era o Redentor, mas ele já está citando. Vive. E que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha carne, ou a minha pele, ainda em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão, e por isso o meu coração se consome dentro de mim. Ou seja, ele estava falando, mesmo ele morrendo,
né? A Bíblia diz que a carne volta para o pó, né? Certo? Por isso que ele fala do corpo dele que ia dissolver, certo? Da sua pele, a sua carne, mas ele cria que ele um dia ia ver o seu Senhor e ele ia ressuscitar. Amém? Isso Jó. E segundo a contagem genealógica, certo? Abraão foi ele surgiu no cenário mundial, se é que é o problema, em 1846, depois de Adão, certo? Aí o que é que acontece? E Jó era dessa época. Ou seja, essa doutrina, esse princípio, vem de Deus. A ressurreição do corpo, né, vem de Deus, não vem de ninguém. Por quê, irmão? Porque o objetivo de Deus em ter criado o ser humano é o quê? É que ele ia viver eternamente. Não estava no objetivo, na vontade de Deus, no pensamento de Deus, certo? Na determinação de Deus, que o homem viesse a morrer, certo? Mas se ele pecasse, ele morreria. E o que é morte? O que é morte? Né? Morte é o quê? É a separação do espírito e alma, o raciocínio, a alma, o psique, do corpo humano. Nós somos um espírito, temos uma alma, veja bem, e habitamos no corpo. Nós somos um ser trino. Somos constituídos de 3 elementos: corpo, alma e espírito, ou espírito, corpo e alma, ou alma, seja ela como for. Mas são 3 elementos. Quando o homem morre, a alma e o espírito saem do corpo, né? Sai do corpo e, no caso, hoje em dia, ele vai, para, quem aceitou a Jesus, né? Vai para o paraíso, certo? E o corpo dissolve e vai para o pó. Isso acontece com todo ser humano. Agora veja bem, quem morre sem Jesus vai para o Hades, certo? Não vai para o paraíso, certo? Bom, isso é o princípio da ressurreição. O que é ressurreição? Ressurreição é anastase, né? A palavra grega anastase, ou levantar-se, ou tornar a ficar de pé, certo? Anastase, por isso que vem aquele nome Anastácia, né? Que os russos gostam muito de colocar esse nome, não sei porquê, tem muitas Anastácias lá, mas Anastácia quer dizer, levantar-se ou tornar-se de pé, certo? Aí o que é que acontece? Por que é que Deus determinou a ressurreição? Porque, volto a dizer, não era da vontade de Deus que o homem vivesse separado dele, ou que o corpo, né, e a alma e o espírito vivesse fora do seu corpo. Não. É por isso que ele determinou a ressurreição. Amém? Agora é uma pena que muitos não vão votar para ele, viver eternamente com ele. Porque em Daniel 12:2 diz que muitos ressuscitarão para o gozo eterno e muitos ressuscitarão para o desprezo e vergonha eterna. Certo? São as pessoas que viveram na terra e não aceitaram, né, a palavra, não aceitaram Jesus como seu Salvador. Certo? Todo ser humano, ele vai ressuscitar. Uns para o gozo e outros para o desprezo eternamente, fora da presença de Deus, no Geena, ou no lago de fogo, certo? Que não tem ninguém lá ainda vão, Satanás e seus anjos vão para esse local, certo? Aí o que é que acontece? A vontade de Deus era que o homem vivesse eternamente, sem morrer. Adão e Eva, eles foram criados para não morrer, foram criados imortal, certo? Mas depois que ele pecou, ele voltou a separar-se, tanto espiritualmente de Deus, ele morreu espiritualmente e morreu fisicamente depois de 930 anos. Foi tempo, foi ou não foi na terra? Mas ele deu uma morridinha dele, chegou a vez dele, certo? É ou não é? Ele deu uma morridinha, ele morreu mesmo.
Ou seja, o corpo dele foi para a terra, o espírito e a alma, ou o espírito, o ser realmente como é, né? Voltou para Deus, certo? Porque, irmãos, o homem, na sua essência, é o espírito dele. E a Bíblia diz que Deus vem, cria o homem, pega o barro, o Adão, né? A argila, o barro, o Adão, né? Formou, fez um boneco, certo? E depois soprou na narina daquele barro. E ali ele levantou-se e tornou-se alma vivente. Deus fez o corpo, fez o corpo, que é o barro, o Adão, né? Não tem aquele chiclete, Adão, veio dessa palavra aí, viu? Adão quer dizer Adão, certo? Ou o ser humano, ou o homem. Aí o que é que acontece? Deus vem, faz o boneco, sopra, ele levanta e torna-se alma vivente. Ou seja, quando Deus sopra, Deus coloca o espírito, parte dele, naquele boneco, no boneco, para a gente entender melhor. E aquele boneco levantou-se e tornou-se alma vivente, porque ele começou a raciocinar: quem sou eu? O que é que estou fazendo aqui? Não sei o quê. O que é isso? O que é aquilo? Porque tudo já tinha sido criado, plantas, animais, tudo. Aí ele começou a raciocinar. Aí a Bíblia diz que ele passou a ser alma vivente, certo? É o nefesh, né, que é alma no hebraico, nefesh, alma vivente. Ou seja, aí estão os três elementos. E esse ser errou e depois veio morrer, o corpo dele dissolveu, tu és pó, poeira, né? Porque não é o termo geralmente é poeira, certo? É poeira, pó, certo? Ele voltou ao pó e o espírito volta a Deus, Deus que o deu, como fala lá em Eclesiastes. Mas a Bíblia fala, né, uma saída para esse caso, essa separação, certo? Do homem. Ou seja, a ressurreição. E veja bem, a ressurreição dos mortos, essa doutrina, não é só dos evangélicos, não é só dos crentes, não. É da palavra de Deus. Amém? Amém, irmãos? E a gente tem que crer. E se tinha uma pessoa que falava muito, né? Foi o próprio Jesus. E ele ressuscitou. Sabe por que Jesus deixou o colega dele, o amigo dele, Lázaro, dar uma morridinha, morrer? Por quê? Para provar a ressurreição. E ele chegou naquele momento e disse, né? Ele recebeu a notícia que o amigo dele estava doente 3 dias, né, antes, e ele deixou passar 4 dias para depois ele ir diretamente no local. Por que isso? Porque havia naquela época, para os judeus, que o espírito do ser humano, quando ele morre, ele ficava ali, ao lado do corpo, esperando uma chance de voltar de novo. Mas quando o mau cheiro da decomposição do corpo começava, a alma ia embora. Isso é conversa fiada. Isso não existe. Mas naquela época existia esse pensamento. E Jesus deixou passar 4 dias para depois ir lá. Ele poderia ter ido logo, mas ele deixou passar 4 dias para tirar esse biscoito, essa bolacha, cremecá, que seja lá como a gente gosta de usar aí esse termo, certo? Acabar com essa brincadeira. Aí ele chegou no 4º dia lá, e ele já sabia de tudo. E ele disse: não, Lázaro não morreu, mas dorme, mas eu vou acordá-lo, eu vou ressuscitá-lo. Mas Jesus, não sei o que, eu sei, Jesus, que ele vai ressuscitar no último dia. Maria já conhecia a história, o ensino. Você vê que Maria conhecia, né? Ela sabia dessa questão do ensino da ressurreição dos mortos. Porque o que é que acontece? No Antigo Testamento, a gente vê vários casos de Deus, através dos profetas, ressuscitar as pessoas, né? E depois ela volta a morrer, fisicamente. Mas ressuscitou.
Mas Jesus queria mostrar, né, que ele era a ressurreição, a ordem dele, a palavra rema, né, a ordem, né, dele sendo dita ali, iria acontecer e ele ia provar: eu sou a ressurreição e a vida, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Mesmo a pessoa morrendo, ela viverá. Amém? Ou seja, ele veio também ensinando isso aí. E isso aí, esse ensino da ressurreição dos mortos, é para nós. Mas tem uma questão, não é só ressuscitar. Porque ressuscitar, todo mundo vai ressuscitar. Mas tem uma diferença. Daqueles que serviram ao Senhor, vai viver eternamente com o Pai. E aqueles que não serviram, não vai viver eternamente com o Pai. E mesmo acontecendo a ressurreição, o que é que acontece? Há momentos de ressurreição diferente. A palavra de Deus fala, não é? Eu anotei aqui, é muita coisa, mas eu perguntei ao varão ali, o Barba, né? O Barba, que quanto tempo a gente tem? Ele disse 50 minutos, mas vamos em frente. Jesus fala, veja bem, em João, capítulo 5, versículo 24 e 25, abram aí. É porque é muita coisa, mas a gente está estudando, é uma escola, amém? João 24 e 25. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra, olha aí, e crê naquele que me enviou em Deus, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, está vendo? Mas passou da morte para a vida. 25. Em verdade, é verdade. Aqui no original, essa palavra verdade, sabe qual é? Amém, amém. Entendeu? Por que ele diz amém, amém? Porque é ele, é o Pai, ele, né, e o Espírito Santo, amém. É a palavra amém. Tem a palavra verdade, que é aletheia, que é para tudo, é geral, a palavra geral. Mas o termo aqui, quando ele diz, toda vez que ele fala em verdade, é a palavra, é amém. 25, em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, que é ele, e os que a ouviram viverão. Amém? Ou seja, quem ouvir a voz do chamado de Deus, mesmo morrendo, e outra, veja bem, que só ressuscita quem morre. Vivos serão transformados, amém? A gente tem que entender isso aí. A ressurreição é só para quem morre fisicamente, certo? Aí ele diz aqui, aquele que ouvir a voz naquele dia, naquele momento, né, vai viver eternamente com ele. Por quê? Porque ele vai chamar do mundo dos mortos, né, aquelas pessoas que morreram nele, crendo nele, amém? E quem morreu sem ter aceitado a ele, não vai ouvir essa voz, vai para o juízo final, amém? A ressurreição do juízo final. E o apóstolo Paulo fala aqui, ó, em 1 Coríntios 15, 14, leia aí, abra aí, é bom para 1 Coríntios 15, 14, amém? 15, 14. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé, certo? A doutrina, o ensinamento, o princípio da ressurreição é uma doutrina elementar, fundamental para quem crê em Jesus, amém? Não é só dos crentes, é de quem crê verdadeiramente em Jesus, amém? Esse princípio é um convite, é uma anunciação da parte de Deus para toda a humanidade. A ressurreição vai existir, vai acontecer, e uns vão para a presença de Deus e outros não vão para a presença de Deus, certo? Aí aqui diz que Paulo, ele estava dizendo, porque havia muito moído
em cima dessa questão da ressurreição dos mortos, né? Uns criam de uma forma, outros criam de outra forma, tal. Aí Paulo diz, ei, pessoal, para aí. Calma. Se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e a gente está de graça nesse negócio. Não está valendo a gente falar de ressurreição. Claro que a ressurreição, ela vai acontecer. Aí ele começa a explicar, né? Nesse capítulo todinho, fala da questão da ressurreição, da questão de como vai ressuscitar, entendeu? Qual é o corpo que a gente vai ressuscitar é igualmente ao de Jesus, apareceu, né? A gente parece assim, vai ali, né? Teletransportado para onde o Espírito mandar a gente ir. A gente pode estar aqui na Paraíba, o Espírito Santo, ei, vá lá em São Paulo agora, na rua tal, casa tal, e entendeu? Você vai lá. Jesus apareceu com o corpo glorificado, né? Em qualquer lugar, vários lugares, várias vezes. E a gente vê em Gálatas, né? Paulo falando, né? Que muitas pessoas viram, 520 pessoas viram Jesus ressuscitado, tal. É certo que ele ressuscitou tudinho. Ou seja, a Bíblia, o apóstolo Paulo ensina, né? Tudo para tirar a dúvida a respeito da ressurreição. E as pessoas tinham que crer verdadeiramente. E nós, hoje em dia, temos que crer verdadeiramente, porque é algo que vai acontecer. Entendeu? Não é coisa passada. A ressurreição dos mortos vai acontecer. Amém, irmão? E a Bíblia diz o quê? Que vai ter etapas desse acontecimento, certo? Em João, o apóstolo João fala também sobre a questão da ressurreição, Apocalipse capítulo 20, versículo 4 e 6. Abram aí. A gente pode ver que Jó falou sobre isso, Jesus falou sobre isso, Daniel falou sobre isso, né? O apóstolo Paulo falou sobre isso, sobre ressurreição, e João agora, no Apocalipse, no último livro da Bíblia, se é que é o problema, certo? No capítulo 20, versículo 4 e 6. E vi tronos, isso é João dizendo, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta. Isso foi na época da grande tribulação, viu? Nem a sua imagem. E não reviveram, e não receberam o sinal da besta na testa, nem na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. A gente vai reinar com Cristo, com o corpo glorificado, 1000 anos. Muitos acham que isso aí é uma palavra que é uma alegoria, mas não, é algo real, certo? Mas os outros mortos não viveram até que os 1000 anos se acabaram. Então, esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, certo? A primeira ressurreição é essa. E falando da sequência, a Bíblia fala a questão da ressurreição dos mortos. Jesus é a primícia, né? Ele ressuscitou. Ele é a primícia, certo? Ele ressuscitou primeiro, certo? Para provar e mostrar. Apareceu aos discípulos em vários momentos. Houve uma prova disso, ok? E a igreja vai também ressuscitar. Qual é o momento que a igreja vai ressuscitar? É no arrebatamento. E primeiro vem quem? Vem as pessoas que morreram, que já estão mortas, né? Que já morreram. A igreja está para ser arrebatada a qualquer momento. E quem vai ressuscitar no segundo plano da ordem, né? Primeiro foi Jesus, que é a primícia, o primeiro, e agora vem a igreja, ou os
que aceitaram a Jesus. Não os fiéis do Antigo Testamento, Abraão, Isaac, Jacó, tal, esse povo todinho aí, certo? Os santos do Antigo Testamento, eles não vão ressuscitar no arrebatamento, não, porque ele é o povo de Israel, certo? Quem vai ressuscitar só são as pessoas que aceitaram a Jesus depois que Jesus veio, amém? Essas pessoas são a igreja, pode ser pessoas de qualquer lugar do mundo, judeus e tudo, certo? Mas que a prerrogativa é o quê? Que tenha aceitado a Jesus como seu Salvador, certo? Os fiéis, Adão, Jacó, ninguém ressuscita na hora que a igreja ressuscita, certo? Eles não vão ressuscitar nesse momento. E qual é o momento que ele vai ressuscitar? Quando Jesus desce, já com a igreja, amém? Com a igreja para a terra, a igreja com o mesmo corpo de Jesus, Jesus vem à frente, isso depois da grande tribulação, é que ele vem, certo? A igreja caladinha, pianinha, atrás dele, todo mundo calado, ninguém dá um pio, certo? Que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores está na frente. E ninguém, nem anjo, nem ninguém diz nada. Tem gente que gosta de falar demais, mas nessa hora não inventa de falar não, porque, entendeu? Ninguém fala. E a Bíblia diz que fugirá o céu e a terra, o universo aí tudo, as estrelas, o sol tudo, e só Jesus é quem aparece, ele na frente com a faixa. Eita Jesus. Amém? O jovem de 33 anos, quem tem 33 anos aí? Ninguém, né? Mas tem outros que tem 31 anos, Carol tem 31 anos, esse aqui tem 20 anos, 22, ó, é novo, né? É por isso que a barba não completou ainda, ainda está crescendo. Amém? E Jesus, irmãos, ele é o Senhor dos senhores, ele vem com a coroa, ele vem à frente de todas as pessoas, de toda a sua igreja, para realizar o casamento do noivo com a noiva na terra. E os convidados são os judeus, como fala lá em Mateus 25. Entendeu? Eles são convidados. A boda, né? Boda. Era 7 dias do noivo com a noiva. Mas na linguagem bíblica, a boda é 7 anos. Ela é arrebatada, a noiva, encontra-se com o seu noivo, Isaac, né? A Rebeca encontra-se com Jesus. Eita. Nas nuvens, entendeu? Nas nuvens. Porque, irmãos, eu estou servindo ao Senhor desde 81, nessa expectativa, amém? Nessa expectativa, certo? Ele está com 22 anos, e eu aceitei com 21. Ele já tem um entendimento muito da palavra, né? Ele é o privilegiado, e ele e muitos aqui, do conhecimento da palavra de Deus. E eu não conhecia ainda, mas passei a conhecer. E todo dia da minha vida, eu lembro de Jesus. Eu quero honrá-lo, entendeu? Adorar Ele, porque isso é muito sério, irmãos. Deus chora quando uma pessoa não vai para perto dele, vai para o inferno. Isso é sério, irmão. A salvação de Jesus, de Deus ter enviado Jesus, não é brincadeira, não é fantasia,
algo muito sério, irmãos. É muito sério. Quando Deus vê alguém que veio à terra, teve a oportunidade de servir a Ele, e não fez nada, irmão, não fez nada na terra, viveu a sua vida egoísta, amando a si mesmo, e depois vai para o inferno. Deus chora com isso, irmão. Isso no mundo espiritual, isso é muito sério, irmão. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, isso não é brincadeira, não é conversa de carochinha. Isso vem do fundo do coração do nosso Deus eterno, irmão. É muito sério. Por isso que a igreja, ela tem que evangelizar, irmão. Pregar a palavra para pessoas serem salvas, irmão. Isso é muito sério. Adão foi feito imortal, deu bobeira, brincou com a vida eterna, dispensou e perdeu, né? Naquele momento, afastou-se de Deus. Deus sentiu muito triste, irmão, mas Deus criou outra situação de vida eterna de novo. E a vida eterna todo mundo já sabe de onde é que vem, como é que surgiu. É muito sério, irmão. E a Bíblia diz que o desejo maior, né, na oração de Jesus, que ele jorrou sangue dos seus poros, lá no Getsemane, ele chorou, irmão, e disse: Pai, o meu desejo, que onde eu estou, ele esteja. Que é isso, irmão? É Jesus querendo que todos aqueles que amassem, ou toda a humanidade, estivesse com ele nos céus, irmãos. Por quê? Porque o diabo, o querubim, juntamente com a terça parte, tem destruído vidas aqui na terra, enganando. E essas pessoas que não amam a Deus, não abrem o coração, não aceitam Jesus, vai juntamente com ele para o Guiena, para o Geena, para o lago de fogo. Entendeu, irmão? E isso dói no coração de Deus, irmão. Resolver a questão da salvação do homem, para Deus isso é café pequeno. Ele resolveu, ele deu a chance para a gente. E as pessoas brincam, entendeu? Quantas pessoas não estão na escola, ou nas igrejas, ou reunidos para servir ao Senhor? Está tudo em casa, fazendo o quê, irmão? É sério. E outra, irmão, para você morrer, basta estar você vivo. Isso significa o quê, irmão? Quando você morre, se você não tiver aliança, não tiver em dias com Deus, você não vai para perto dele. Não vai, irmão. Não é só simplesmente dizer que crê em Deus, que ama a Deus, que não sei o quê, e não faz nada. Não vai para perto dele. E ele chora com isso aí. Quantas pessoas estão desligadas, irmão, brincando com a salvação, com a oportunidade, entendeu? É sério, irmão, isso é muito sério. As pessoas envolvidas com meio mundo de besteira aí, os seus afazeres, tudo em casa, sei lá o que estão fazendo, e Deus olhando para, rapaz, olhando assim, vai, eu te salvei, tu não faz nada, não sei o que, entendeu? É sério, irmão. Isso dói no coração de Deus. Amém? Cristo ressuscitou e nós ressuscitaremos também com ele. Amém? 1 Tessalonicenses 4:13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Vocês, se não notaram aqui, a palavra é sempre dorme, dorme. Quem dorme um dia vai acordar, é ou não é? Entendeu? E aquele Jesus falou para Lázaro,
Não, ele está dormindo, mas eu vou acordá-lo. Por quê? Quem dorme vai acordar um dia. Entendeu? Certo? E nós, né? E isso vai acontecer conosco também. Amém? Aleluia. E a questão da ressurreição, como eu estava falando, né? A sequência, primeiro foi Jesus, segundo vai ser a igreja, certo? E depois é que vem, né? Depois da grande tribulação, é que os judeus, os fiéis do Antigo Testamento, os fiéis do Antigo Testamento, eles vão ressuscitar naquele momento. Entendeu? Por quê? Porque o arrebatamento foi da noiva. Para quê? Para ir para boda, né? Bodas, né? Porque às vezes a pronúncia, às vezes, para não errar, eu pergunto a vocês, amém? Aí o que é que acontece? Só a pronúncia, viu? A boda é a subida para os 7 dias, os 7 anos, a festa lá nos céus, certo? E depois, o casamento é quando ele vem para a terra. A igreja já desce com ele. A igreja já desce com ele. Amém? Já a igreja. E a festa é para a noiva e o noivo, certo? Não é o casamento é na terra, certo? E entre os judeus era 7 dias, e aqui na terra é 7 anos, né? De respeito a 7 anos da grande tribulação. Aí ele desce para realizar o casamento aqui na terra, amém? Aleluia, pronto. Primeiro foi Jesus, depois a igreja, certo? E quando ele desce, os fiéis, da época de Adão até aquele momento, no final da grande tribulação, eles ressurgirão, receberão seus corpos, né? E ressuscitarão. Amém? Certo? Eles vão ressuscitar naquele momento, todos os fiéis. Ok? Aí o que é que acontece? Ali, quando Jesus desce, ele julga os gentios, certo? Julga os gentios. Qual o julgamento de gentio? Os gentios que estão vivos na terra. Ele vai julgar. Porque quem morreu, irmão, escute, a gente tem que entender o seguinte: quem morreu durante a grande tribulação, se morreu com Jesus, ele foi para o paraíso, certo? E quando a igreja foi arrebatada, ele recebeu seu corpo, ressuscitou e vem com Jesus na hora, quando termina a grande tribulação. Mas os judeus, certo? Os judeus, eles vão ressurgir, vão ressuscitar, Abraão, Isaac, todo mundo. Naquele momento que Jesus vem para a terra, eles ressuscitam, certo? E dali por diante, Jesus vem e julga todos os gentios, certo? E depois, ele faz o casamento da noiva com o noivo, certo? Julga a nação judaica que está viva na grande tribulação, os judeus que estão vivos, certo? Porque quem morreu com Jesus já veio com ele, certo? Na grande tribulação, quem morreu. E quem morreu sem Jesus, ele não ressuscita nessa hora, ninguém. Quem morre sem Jesus, desde Adão até aquele momento, não ressuscita. Eles só vão ressuscitar, os ímpios só vão ressuscitar no último dia, depois de 1000 anos do milênio, certo? Porque Jesus vem à terra, certo? Prende Satanás por 1000 anos, certo? Julga os gentios, julga os judeus, né? Que é a separação dos bodes das ovelhas, é naquele momento ali, e depois implanta 1000 anos reinando, né? Reinando
com ele, essas pessoas, e depois dos 1000 anos é que vem o julgamento do grande trono branco. A igreja não passará pelo julgamento do juízo final, ou seja, o julgamento do grande trono branco. O grande trono branco é o julgamento de todos os ímpios, desde Adão até o final do milênio, certo? Por quê? Porque o crente, o filho de Deus, ou as pessoas que aceitam Jesus, elas são julgadas na hora que aceitam Jesus. Entendeu? Elas são julgadas. Cadê? Abram aí, João capítulo 3, versículo 16 a 18. João 3, Evangelho de João. Evangelho de João, cadê meu pai? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha aí, quem crê nele não é condenado, não vai ser julgado, veja bem. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo de Jesus, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Certo? O que é que quer dizer isso aqui, irmão? Esse ensinamento. Isso é o próprio Jesus falando. Porque quando você aceita Jesus, seus pecados são todos perdoados. Agora você tem que permanecer fiel, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. É outra condição, certo? Mas a vida eterna é dada a você a partir do momento que você aceita Jesus. O julgamento, se vai para o céu ou não, do cristão ou do Filho de Deus, ou quem aceita Jesus, é no momento que ele aceita Jesus como seu Salvador. Ele, quando Jesus arrebatar a igreja, tudo tal, e a igreja for para o céu, certo? A gente não vai ser julgado se vai para o céu, não, porque ele já foi. Entendeu? Seus pecados são perdoados. Mas aquele que não crê no unigênito Filho de Deus, esse está condenado. Por quê? Porque ainda não aceitou a Jesus, não foi perdoado seus pecados. Mas quem aceita, abre, se arrepende e aceita verdadeiramente a Jesus, Jesus perdoa ela. Ela pode ter feito grandes coisas ruins, mas ele é perdoado. E se ele morrer 10 minutos depois, ele vai para o céu. Entendeu? Vai para o céu. Quer dizer que a condição de você entrar no céu é essa aí. Ou seja, quem não crê em Jesus está perdido, está perdido, está perdido, está perdido, está perdido. Não aceitou ainda, não tem aliança com Deus, não tem vida eterna. É por isso que ele diz, já está condenado. É uma determinação dele. Quem não me aceita, já está condenado. Se a pessoa morrer sem ter aceitado, ele já está condenado, não vai para o céu. Já há uma determinação, certo? O julgamento final, o que é que acontece? Não é para todos os ímpios, né, desde a época de Adão, não é para ver se ele vai para o inferno, não, ele já está condenado, minha gente. Ele já está condenado. Senão Deus vai desfazer aquilo que ele fez. Quando Jesus foi, porque é muita coisa. Quando Jesus foi ao terceiro dia, na região mais baixa da terra, que é o Hades, que é o Sheol, que é o mundo dos mortos, que tudo é uma coisa só, certo? O que é que tinha lá, nesse local? Lá, veja bem, para a gente entender, fisicamente, ali, o Hades é o mundo dos mortos, é isso tudinho aqui, certo? Mas tinha três compartimentos. O seio de Abraão, onde o pobre Lázaro, né, em Lucas 16 fala, ele estava aqui, gozando tal, estava com todo mundo, tomando cafezinho, tudo aquela coisa toda aqui,
certo? Aqui, no meio, existia o abismo, certo? O abismo, uma separação. E aqui, né, existia o lugar de tormento, onde o rico estava vendo Lázaro no outro lado. Aí o que é que acontece? É um local só, a região dos mortos, porque o ser humano não morre, ele vai para onde? As pessoas perguntavam, tu morreste, fulano morreu, e agora, o que é que, entendeu? O que é que acontece? O espírito e a alma iam para esse lugar. No Velho Testamento, esse local era Sheol, e esse local ainda existe. Para os gregos, esse local aqui é Hades. E para os anjinhos brasileiros, da língua portuguesa, esse local aqui é inferno. Entendeu? Mas veja bem a coisa. Quando Jesus morre, ele foi para essa região, mas especificamente para esse local aqui, o seio de Abraão, anunciar que ele tinha vencido a morte, tal, aqui no seio de Abraão. Porque lá, quem está lá já está condenado. Está condenado, não tem saída mais para ele. Quem morre sem Deus e sem Jesus, não tem mais saída, estão separados de Deus, eternamente, esperando a ressurreição do seu corpo. O que é ressuscitar? É a rejunção do corpo, alma e espírito. O corpo está na terra. O espírito e a alma, né, dos ímpios, eles estão indo para cá, certo? E antes de Jesus ressuscitar, todo mundo, os salvos, os fiéis, iam para lá. Quando Jesus, né, estava para morrer na cruz, Jesus, lembra-te de mim quando tu entrar no teu reino. Aí Jesus, por isso não, hoje mesmo estará comigo no paradise. É outro lugar. E esse termo paradise, que é paraíso, né, no grego, esse lugar, essa palavra não existia antes, até aquele momento. E Jesus disse, hoje mesmo, por isso não, eu sei que você vai dar uma morridinha, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. No paradise. É outro lugar. E a Bíblia diz em Efésios, né, 4, diz que o quê? Que ele levou cativeiro, né, cativeiro e deu dons aos homens. O que é que isso acontece? Escuta. Ele pegou todo mundo que estava aqui, Abraão, Isaac, Jacó, Adão, tudo, todos os fiéis, tal, quem já tinha morrido, né, que estava no lugar, no lado do consolo, né, no seio de Abraão, certo? Ali é o lugar de tormento, onde o rico estava. E aqui é o abismo. E ele pegou todo mundo aqui, todo o espírito e a alma, tirou todo mundo daqui e levou para o paradise. É um lugar específico, outro lugar. Não ficou uma alma viva aqui para dar o recado. Não ficou ninguém. Essa galera que está aqui do lado de cá, não podia usar celular, máquina fotográfica para tirar foto, não tinha mais ninguém aqui, entendeu? Tchau. Foi isso que aconteceu. Ele levou cativeiro e deu dons aos homens, ou seja, tirou todo mundo daqui, e esse lugar permanece. E quem morre sem Jesus, continua indo para esse lugar, certo? Para esse lugar aqui, é o Hades, e na nossa língua é inferno. E tem 3 palavras para inferno. Não sei porque os portugueses fizeram essa brincadeira, mas existe 3 palavras para o inferno. Tem o Sheol, que é o lugar dos mortos, a sepultura, né? Que é esse lugar aqui, certo? Sheol. E tem a palavra Hades, que já é na língua grega, que é o mesmo lugar, certo? E que para nós é inferno, e existe o Tártaro, né, que é o lugar que Pedro fala, e Pedro e Judas, o irmão de Jesus, que escreveu a epístola. O Tártaro é um local em que encontra-se um grupo de anjos carregado da pior espécie, entendeu? Menino ruim mesmo, certo? Que eles estão presos
desde aquela época, quando eles foram jogados por terra, são principados, não são anjinho meia tigela não, são bicho ruim, pesado mesmo, certo? Eles estão aprisionados. É porque se eu for falar muita coisa, aí vai misturar tudo, aí vai complicar mais ainda, mas tem muita coisa para a gente dizer, mas deixa para outra oportunidade. Aí o que é que acontece? E esses anjinhos, essas molezinhas aí, eles vão sair desse lugar e vêm para a terra na grande tribulação, como aqueles demônio com cabeça de homem, com garra de escorpião, tudo, é aquela que vai botar para quebrar aqui na terra, quem tiver na grande tribulação, certo? Aí o que é que acontece? É porque a gente vai falando, vai surgindo, né? Muita coisa, mas deixa para lá. Aí o que é que acontece? Jesus veio, tirou essas pessoas daqui, certo? E ficou os ímpios aqui, certo? E vão estar aqui até o final do milênio para o grande julgamento do trono branco, certo? Eles vão estar ali. Eles vão sair, vão ressuscitar, vão receber seus corpos também, certo? Vão receber seus corpos para viver eternamente no Limosfare. Limosfare é o lago de fogo, que é o Geena. O Geena o Geena, né? É esse lugar aí. Por que é esse lugar? Porque esse lugar é onde o corpo, o espírito e a alma vão sofrer. Porque quem está no Hades, né, ou Sheol, né, hoje em dia, né, ou estava antes de Jesus, só estava o espírito e a alma. Jesus disse, você deve temer não só quem, né, destrói o corpo, né, a alma, mas o corpo e a alma. É ou não é? Ele não diz isso? Ou seja, ele tem o poder de fazer isso. E essas pessoas que vão para o lago de fogo, né, elas vão sofrer no corpo dela. Tanto o corpo como a alma e o espírito, tudo junto lá, com Satanás e seus anjos. No lago de fogo, no Limosfare ou no Geena, certo? Não tem ninguém lá. Não tem ninguém lá. Certo? E o inferno, o Hades, tem gente lá e estão indo para lá, que é esse local aqui, que é o mundo dos mortos. Certo? O povo santo de Deus não está mais ali, tudo bem. Quando Jesus foi lá nesse local, ele foi só naquele local ali, porque para lá não havia necessidade de anunciar nada. Entendeu? Ele passou 3 dias aqui. Aí o que é que acontece? Ele vem, tira todo mundo, pronto, aí encerrou isso aqui, e esse local está sendo invadido por pessoas que estão morrendo. Porque vai mais gente para esse local do que ir para o céu, irmão. Se no céu vai 3, 4 pessoas, aqui vai 20, 30 por dia, ou mais. É caindo, ó. Entendeu? É caindo. É muita gente que vai para aquele local ali. Porque as pessoas, os seres humanos, não querem nada com o eterno, com o Criador. Entendeu? Não querem nada. É sério. Vai muita gente para ali, direto. E está invadindo esse local aqui. Esse local está sendo preenchido com as pessoas que estão indo para lá. E é um lugar de sofrimento. E outra, a gente tem que entender o seguinte, que esse local vai deixar de ser habitado. A morte e o inferno deram os seus mortos e foram lançados no lago de fogo. Ou seja, esse lugar aqui vai deixar de existir depois do grande trono branco. Isso aqui não é a morada eterna, não é, dos pecadores, não. O lugar dos pecadores é com Satanás e seus anjos no Limosfare, ou lago de fogo, ou no Geena, ou no inferno, como a turma disse. Entendeu? E outra, saibam vocês que o inferno não é de Satanás. O inferno foi um local, né, o mundo dos mortos foi um local em que Deus preparou, porque quando o diabo, né, o querubim,
como os demais, pecaram, eles já foram lançados nesse local aqui. Esse lugar já estava, Deus já sabia que isso ia acontecer, já estava preparado. Entendeu? É muita coisa, irmão. Já estava preparado. Deus não fez o mundo dos mortos para aquele momento. Não, ele foi criado por Deus, feito, separado, para, antes o diabo ter pecado, ter desobedecido a Deus e ter sido lançado por terra. Entendeu? Certo? Amém? E, para terminar, a igreja, ela não vai ser, depois que ela é arrebatada, ela não vai ser mais julgada se vai ou não para o inferno, ou se vai para o céu, não. Quando ela é arrebatada e vai para o céu, ela recebe os seus galardões, o julgamento dela é só para questão do serviço que ela fez, o serviço que as pessoas fizeram, mas não para se vai ou não para o inferno, não. Ou vai ou não para o céu, não, porque ela já está lá, amém? Ela já se encontra lá, amém? O juízo final é só para os ímpios, porque muitos crentes, certo, têm medo do juízo final. O juízo final, o finalmente dos finalmente, é depois do milênio e é um julgamento só para ímpio. E outra, o julgamento dos ímpios não é para ver se ele vai ou se não vai. Jesus olha assim, ei, tu é tão bonitinho, eu acho que não vou mandar tu. Não, quem está lá, irmão, já vai para lá, já está lá. Vai só sair de uma posição, de um sofrimento, para outro lugar, pior ainda. Sabia disso, irmão? Porque hoje em dia, o diabo, ele está na vantagem. Entendeu? Está na vantagem. Que ele está, fazendo sofrer as almas que estão lá no Hades, no inferno, ou no mundo dos mortos. Mas depois que isso acabar, ele vai sofrer lá no lago de fogo. Que lá é a morada dele mesmo. Afastado. E outra, quem vai para lá está totalmente esquecido por Deus. É como se nunca tivesse existido. Entendeu? Como se nunca tivesse existido. Acabou-se. E outra, bonitinho, engraçadinho da gente, esses bonitinhos aqui a gente. Não pense que você, quando estiver no céu, vai lembrar. Jesus, se mal me pergunte, mamãe, papai, cadê ele? Eu não estou vendo ela. Não veio. Você está vendo ele aqui? Não. Não me serviram. Mas, entendeu? E outra, você nem vai perguntar. Certo? Todas as lembranças ruins vai ser esquecida. Entendeu? Vai ser esquecida. É como se você nunca tivesse pai nem mãe. Entendeu, irmão? Porque se essa lembrança vier, você vai sofrer eternamente. E Jesus não quer isso. É um novo mundo, é uma nova realidade. É como se nunca tivesse existido essas pessoas. Entendeu? É sério. É uma pena, mas é a verdade. Pessoas que vão para o inferno, se elas vão para o inferno, irmão, me desculpe, é porque elas não agradaram a Deus e foram reprovadas por Deus aqui na terra. Todos nós, esse lindinho aí, Ishai, Jessé, Ishai, no hebraico o nome dele é Ishai, viu? Jessé. E o que é que acontece? Ele, eu falando já sai da cabeça, mas o que é que acontece? Ele, Jesus, saiu da... Eu fui brincar, mas o que é que acontece, irmão? Todo mundo, depois eu me lembro, todo mundo que está no céu, vai para o céu, maravilha. E também quem vai para o inferno, também está totalmente perdido e esquecido por Deus. Amém? Aleluia. Portanto, eu acho que já está bom, né? Ou quer que eu fale mais? Aí é fim, né? Certo? Mas é isso, irmão. A igreja,
né, a igreja vai ressuscitar, certo? Todo mundo vai ressuscitar, uns para o sofrimento eterno e outro para o gozo, certo? Todo mundo vai ressuscitar, porque o homem na sua integridade é corpo, alma e espírito, e ele vai voltar a reunir, certo? Ou não vai ficar perdido aí, certo? E vai haver uma reunião, certo? Tanto dos salvos como os perdidos, certo? Porque o homem, para Deus, ele é um ser completo. Amém? Portanto, essa doutrina, esse princípio, certo? É um princípio de Deus e que a gente tem que ensinar as pessoas a respeito da ressurreição e do juízo. E que a gente não venha ter medo do juízo final, porque o juízo final, na realidade, é para os perdidos. Sim, aí quando eu citei o menino aqui, é que ele está novinho, foi dada a oportunidade a ele, está dando a oportunidade a ele, como Deus dá a gente, para vivermos aqui na terra da melhor forma possível, adorando a Deus. Todo mundo tem a oportunidade de viver aqui na terra para glorificar a Deus. Se não glorifica, é problema de cada um, certo? A oportunidade é dada a todo ser humano. Amém? Que Deus nos abençoe. Desculpe alguma coisa. Amém? E vamos ver agora a apresentação, né, da criança. Amém? Glória a Deus. Chamo Diamante Negro.